verdadeiro ponto de partida para qualquer conquista é a clareza de propósito. Sem ela, o homem anda em círculos, desperdiçando energia e oportunidades. Quando o salmista diz, "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", ele está nos ensinando que clareza nasce do reconhecimento de uma fonte maior que ilumina nossos passos. Essa luz não apenas mostra o caminho, ela revela o que deve ser feito e por que deve ser feito. Napoleon Hill sempre insistiu na importância de um propósito definido. Ele dizia que sem propósito a mente se perde em distrações. Mas quando você decide o que quer e alinha esse desejo com a fé, o universo conspira a seu favor. Essa conspiração não é magia. É resultado de um coração e uma mente alinhados com algo que transcende o ego. A Bíblia mostra que grandes homens como Moisés e Neemias não caminharam no escuro. Eles tinham clareza de missão e isso os fazia avançar mesmo diante de incertezas. No dia a dia, essa clareza se manifesta em gestos simples, mas poderosos. É acordar sabendo o que você quer construir. É saber qual valor quer honrar em cada palavra e ação. Muitos falham porque nunca param para se perguntar: o que realmente estou buscando? Prosperidade sem propósito é como um rio sem leito. Espalha, mas não gera força. Mas quando a água encontra seu caminho, cria força suficiente para mover moinhos e gerar vida ao redor. Eu vi em minha vida e nos exemplos de grandes homens que o poder do propósito vem quando você define onde quer chegar e, ao mesmo tempo, se coloca como um instrumento nas mãos de Deus. Não existe separação entre espiritualidade e realização prática. Ambos são faces da mesma moeda. Você precisa de clareza para não se distrair com desejos que não são seus. E precisa de visão divina para ter coragem quando tudo ao redor parece dizer que não vai dar certo. Uma prática que sempre recomendo para quem quer viver com clareza é o silêncio interior. Antes de começar o dia, reserve um momento para ouvir a voz que fala dentro de você. Essa voz não grita. Ela sussurra a direção certa. Pegue um caderno e escreva o que sente como chamado para hoje. Escreva não só o que quer conquistar, mas também quem quer ser enquanto busca essa conquista. Essa reflexão simples coloca a mente em ordem e abre espaço para ideias novas surgirem. Outro passo é ser honesto consigo mesmo. Muitos falam de propósito, mas continuam agarrados a crenças que não servem mais. Pergunte-se: o que estou segurando que me impede de avançar? O medo de perder o que é confortável muitas vezes cega o homem para a visão que Deus tem para ele. Quando você solta o que já não serve, cria espaço para a luz iluminar o que realmente importa. O salmista não disse: "O Senhor é uma das minhas luzes", mas sim: "Ele é a minha luz". Isso nos ensina que clareza não se constrói com múltiplas vozes e desejos desconexos. Ela nasce quando você coloca seu foco na única luz que importa, aquela que vem de Deus e te chama a ser quem nasceu para ser. Essa clareza também se fortalece quando você compartilha sua visão com quem te inspira. Grandes líderes sempre tiveram mentores e pessoas ao redor que os ajudavam a manter o propósito vivo. Se afaste de quem vive na escuridão do medo. Cerque-se de pessoas que te lembram do que é possível. A luz de um propósito definido se torna ainda mais forte quando reflete no brilho de outros que caminham na mesma fé. Quero que você comente agora aqui abaixo: "Eu decido viver com clareza e visão divina". Escreva essa frase nos comentários para afirmar seu compromisso consigo mesmo e com essa jornada de crescimento. Esse ato simples de escrever transforma a intenção em ação, e ação gera resultados. Essa é a base de toda riqueza: clareza de onde quer chegar e coragem de seguir adiante quando tudo parece incerto. Essa é a primeira lição para quem quer prosperar de verdade. Não busque atalhos. Busque clareza. Busque visão divina. Busque ser um canal de algo maior que você mesmo. Quando faz isso, descobre que nada no mundo pode te parar. A paciência e a coragem são irmãs que caminham lado a lado na jornada de toda realização. Quando o salmista diz: "Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração", ele nos mostra que a esperança não é um estado passivo, mas uma atitude firme diante das incertezas. Em tempos de crise, muitos se perdem porque confundem espera com paralisia.
Mas a verdadeira espera é uma semente plantada que precisa de tempo e cuidado para florescer. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade traz em si a semente de um benefício igual ou maior. Ele não falava apenas de teoria, mas de prática de vida. O homem que confia que há um bem escondido até mesmo na crise consegue manter a mente alerta para encontrar soluções onde outros só enxergam problemas. Essa é a esperança viva que transforma qualquer dificuldade em oportunidade de crescimento. A espera não significa falta de ação. Significa agir com sabedoria respeitando o tempo de cada coisa. O agricultor sabe que não pode apressar a colheita antes do tempo certo. Da mesma forma, quem vive com propósito entende que há momentos de plantar, momentos de regar e momentos de colher. Mas todos esses momentos exigem coragem para não desistir e paciência para não se precipitar. Davi enfrentou inimigos e perseguições, mas manteve a esperança viva, porque sabia que o Senhor era sua luz e sua fortaleza. Essa convicção não o impediu de agir. Pelo contrário, deu-lhe coragem para enfrentar cada desafio com confiança de que a vitória viria no tempo certo. Quando a mente está cheia de medo, qualquer atraso parece sinal de fracasso. Mas quando está cheia de fé, cada demora é apenas um passo a mais na direção certa. A paciência tem um poder que poucos reconhecem. Ela nos ensina a respirar fundo quando tudo parece urgente. Ensina a dar um passo de cada vez quando o caminho parece longo. E nos mostra que cada minuto de espera é também um minuto de preparação. A preparação invisível que constrói a força necessária para sustentar as vitórias que virão. Praticar essa paciência no dia a dia não exige fórmulas complexas. Exige apenas atenção e disciplina. Ao acordar, lembre-se de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Reconheça que o que hoje parece parado pode estar sendo alinhado no invisível. Anote seus progressos, mesmo que pequenos, e use cada conquista como prova de que a esperança é viva e atuante. A coragem, por sua vez, é a chama que mantém a paciência aquecida. Sem coragem, a espera esfria e morre. É a coragem que faz o homem levantar a cabeça mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. É a coragem que nos leva a falar de nossos sonhos em voz alta, mesmo quando ninguém parece acreditar. E é ela que nos faz levantar mais uma vez quando caímos no caminho. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de ver a terra prometida. Ele foi testado em cada passo, mas não deixou que a espera o consumisse. Em vez disso, usou cada dia como treino para liderar um povo inteiro. Essa história nos lembra que não importa quanto tempo leve para a promessa se cumprir. Importa o quanto você está disposto a se fortalecer durante o processo. Para quem deseja crescer financeiramente, essa lição é essencial. A pressa de enriquecer rapidamente cega o homem para a base sólida que toda prosperidade exige. A paciência ensina que não basta ganhar dinheiro. É preciso aprender a administrá-lo com sabedoria. A coragem ensina que não basta sonhar. É preciso agir com firmeza e decisão, mesmo quando os resultados não aparecem de imediato. Napoleon Hill sempre disse que o sucesso é construído no silêncio das horas de trabalho que ninguém vê. É nas madrugadas em que você estuda enquanto outros dormem. Nos momentos em que você resiste à tentação de desistir. E principalmente na decisão de manter a esperança viva mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A espera ativa é uma escola de disciplina e fé. Ela nos treina a reconhecer que cada obstáculo carrega um ensinamento. E nos faz enxergar que cada porta que se fecha é um convite para redirecionar nosso esforço e alinhar nossos desejos com o propósito maior que nos move. Assim como a luz do Salmo 27 ilumina o coração de quem espera em Deus, a paciência e a coragem iluminam a mente de quem escolhe não desistir. Essa luz interna é o que diferencia quem apenas sobrevive de quem constrói um legado. O segredo está em unir esperança e ação, paciência e coragem, fé e disciplina. Essa união cria uma mente inabalável, capaz de transformar cada crise em um degrau para a prosperidade que não se mede apenas em bens, mas em paz e propósito. Essa é a força que nasce do coração de quem confia no tempo de Deus e decide caminhar mesmo quando o caminho ainda não está claro. Essa é a força que te faz crescer por dentro antes de crescer por fora. A fé sem obras é morta.
Essa verdade atravessa gerações e não é apenas uma frase bonita. É um princípio que rege toda a criação. A ação alimenta a fé e a fé direciona a ação. Quando compreendemos isso, cada passo que damos tem mais força e sentido. Napoleon Hill sempre ensinou que um desejo ardente não basta. É a ação persistente que transforma o desejo em resultado. No Salmo 27 vemos essa harmonia entre confiança e movimento. O salmista declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação." Isso não o faz parar. Pelo contrário, lhe dá coragem para enfrentar desafios e seguir em frente. É a mesma força que vemos na vida de José, vendido como escravo, mas que não deixou de trabalhar com excelência mesmo na prisão. Essa disposição de agir mesmo em circunstâncias adversas mostra que fé e trabalho andam juntos. Na prática diária, a união de fé e ação começa em decisões simples. Comece cada dia lembrando o que realmente importa. Use um caderno para escrever metas alinhadas com seus valores mais altos. Quando você coloca seus sonhos no papel, eles deixam de ser pensamentos soltos e se tornam compromissos. Depois, olhe para essas metas e pergunte: quais pequenas ações posso tomar hoje para me aproximar delas? Essa reflexão faz a ponte entre o invisível da fé e o visível da realização. Hill dizia que a fé precisa ser alimentada constantemente. Não basta ter esperança pela manhã e desistir à tarde. É preciso reforçar essa confiança ao longo do dia, cada vez que a dúvida aparecer. Como? Usando declarações de poder. Quando sentir o medo ou a insegurança, diga para si mesmo que você é capaz. Que Deus age através de você. Essas palavras não são mágicas. Elas são lembretes para a mente de que o medo não tem o último poder sobre seus passos. Mas a fé também exige movimento. É o que separa quem sonha de quem conquista. Ação não é fazer tudo de uma vez. É ter disciplina para dar um passo hoje e outro amanhã. É recusar desculpas e escolher avançar mesmo quando não tem todas as respostas. Muitas pessoas esperam que tudo esteja perfeito para começar. Mas a perfeição é inimiga da realização. Comece com o que tem, onde está. E confie que cada movimento abre portas que você ainda não pode ver. A Bíblia nos mostra que Davi não venceu Golias só com fé. Ele também usou uma funda e pedras. Isso nos lembra que o instrumento da vitória está muitas vezes ao nosso alcance, mas só faz sentido quando guiado pela fé. Sua funda pode ser seu talento, seu conhecimento ou sua capacidade de aprender. Use o que tem em mãos. A fé te dará força para usar essas ferramentas com sabedoria e coragem. Napoleon Hill dizia que a ação persistente é o verdadeiro teste do desejo. Isso significa que não basta começar com força e depois parar ao menor sinal de dificuldade. O homem que prospera é aquele que levanta toda vez que cai, que não desanima diante dos atrasos e que entende que cada esforço é um investimento no seu futuro. Essa paciência ativa é o que constrói as bases da prosperidade duradoura. Outro ponto essencial é a disposição de ajustar o rumo. A fé não é teimosa. Ela escuta. Ela aprende. Se algo não está funcionando, seja humilde para mudar. Mudar não é desistir. É honrar a visão maior que te guia. Ajustar estratégias é sinal de inteligência e de confiança de que Deus guia cada detalhe, mesmo quando precisamos de novos caminhos. Essa harmonia entre fé e ação é também a base da integridade. Não existe verdadeira prosperidade sem honestidade consigo mesmo. Quando você alinha suas ações com seus princípios mais elevados, cria uma força interior que nenhuma crise pode derrubar. Essa força nasce da certeza de que cada passo é dado em obediência àquilo que você acredita. E isso por si só é prosperidade. Lembre-se que a fé sem obras não constrói nada no mundo real, mas a ação sem fé se perde em ansiedade e cansaço. Quando as duas caminham juntas, criam a ponte que liga o invisível ao visível, o sonho à realidade. Esse é o segredo dos que constroem legados e não apenas acumulam conquistas. Esse é o caminho de quem entende que prosperidade verdadeira não é apenas ter, é ser. É viver de forma que cada ação seja um reflexo da confiança que nasce do coração. Essa união entre fé e ação é o que te faz inabalável.
é o que transforma desafios em oportunidades e dúvidas em passos firmes. Essa é a essência de toda riqueza que permanece e de toda vida que inspira. Quando o salmista escreveu "O Senhor é a fortaleza da minha vida", ele não estava apenas falando de segurança física. Ele estava falando de uma força que nasce de dentro e que ninguém pode tirar essa fortaleza. É o alicerce invisível que sustenta o homem em meio às tempestades. E incertezas, ela não depende do que acontece ao redor, mas do que está enraizado no coração. Napoleon Hill dizia que o homem que constrói uma base sólida dentro de si nunca será derrubado pelas circunstâncias externas. A crise pode chegar, o dinheiro pode faltar, as pessoas podem duvidar, mas quem tem uma fortaleza interior não se entrega à derrota, porque sabe que a maior riqueza não está nas posses, está na mente treinada e na alma fortalecida. Essa força interior nasce primeiro de reconhecer que você não está só. O salmista confiava que Deus era seu refúgio, porque entendia que nenhuma força humana pode oferecer a paz que vem de Deus. Essa é a base de todo o crescimento real, tanto material quanto espiritual. Sem essa confiança, tudo vira ansiedade e medo, mas com ela nasce a coragem que faz você seguir, mesmo quando nada parece fazer sentido. Para criar essa fortaleza dentro de você, comece observando os pensamentos que nutre todos os dias. A mente é como um jardim e cada pensamento é uma semente. Se você planta medo, colherá insegurança. Se planta fé, colherá coragem e clareza. Hill ensinava que controlar a mente é a chave para controlar o destino, e que cada dia é uma oportunidade de fortalecer. Esse controle além dos pensamentos é preciso cuidar das emoções. O mundo moderno faz de tudo para nos tirar do eixo, tenta nos vender urgência, desespero e comparação. Mas quando você decide silenciar esses ruídos e ouvir a voz que fala no íntimo, encontra a base que nada pode abalar. Essa voz não grita, ela sussurra, e quem aprende a ouvi-la descobre que a verdadeira fortaleza não é construída com barulho, mas com silêncio e reflexão. A Bíblia traz muitos exemplos de homens que encontraram essa força interior, mesmo em situações extremas. José no Egito manteve a integridade e a calma, porque sabia que Deus estava com ele. Davi enfrentou inimigos e traições, mas não perdeu a esperança porque confiava no abrigo divino. Neemias reconstruiu muros e também reconstruiu a confiança de um povo inteiro, porque entendia que a fortaleza mais importante é a que se ergue no coração. Essa mesma lição vale para quem quer prosperar financeiramente. Muitos pensam que prosperidade é só acumular. Mas prosperidade verdadeira nasce de dentro, nasce da disciplina de manter a mente firme e o espírito calmo, quando todos ao redor estão em pânico. Quem aprende a cultivar essa fortaleza não apenas sobrevive aos desafios, ele cresce porque sabe que a crise é apenas um cenário. A fortaleza interior é o que decide o resultado. Na prática, você pode começar fortalecendo sua mente com meditação e oração. Reserve um tempo todos os dias para se desligar do barulho externo e se conectar com o que realmente importa. Leia palavras que alimentam a esperança e a confiança. Use versículos como este do Salmo 27. Como âncora, repita para si mesmo: "O Senhor é a fortaleza da minha vida", até que essa verdade se torne parte do seu sangue. Depois coloque em prática o que essa fortaleza te ensina. Seja paciente quando o mundo exigir pressa, seja generoso quando o mundo disser para reter, seja honesto quando a tentação do ganho fácil aparecer. Hill ensinava que caráter e riqueza caminham juntos, e que um homem sem princípios firmes logo perde tudo o que construiu. Essa fortaleza interior também exige que você aceite o que não pode controlar. A vida é cheia de incertezas, mas a mente que confia em Deus aprende a encontrar oportunidades onde outros só veem problemas. Você não controla as ondas, mas controla como seu barco navega por elas. E essa sabedoria é o que transforma cada desafio em chance de crescimento. Por fim, lembre que a fortaleza interior não é uma muralha que te separa do mundo. Ela é um espaço sagrado dentro de você,
onde encontra força para agir com clareza e propósito. Essa força não vem de fora, ela vem da certeza de que você está alinhado com algo maior que te guia e te sustenta. Em cada passo, essa é a essência da prosperidade verdadeira. Não se mede apenas pelo que se acumula, mas pela paz e confiança que sustentam cada conquista. É a base que te mantém firme, mesmo quando tudo ao redor balança. É a voz que te lembra que Deus é o seu refúgio, e com essa verdade, nada pode te derrubar. Essa fortaleza é o maior tesouro que você pode construir, porque dela nasce toda a abundância que dura e abençoa. A visualização e a imaginação criadora são os instrumentos mais poderosos que a mente possui para transformar ideias em realidade. Napoleon Hill insistia que tudo aquilo que o homem é capaz de imaginar e acreditar pode ser alcançado. Essa não é apenas uma frase de efeito, mas um princípio de criação que atravessa os séculos. Quando unimos a clareza do propósito com a prática da visualização, ativamos forças interiores que vão muito além das circunstâncias externas. O salmista dizia: "O Senhor é a minha luz, e essa luz não ilumina apenas o caminho visível, ilumina também o que está dentro de nós." A imaginação é essa luz que cria pontes entre o que existe e o que queremos manifestar. Não há conquista sem antes existir como uma imagem clara na mente. Cada homem de sucesso entendeu que antes de haver riqueza no bolso, havia riqueza na imaginação. Na prática, a visualização começa com a capacidade de ver o que não está diante dos olhos, mas está vivo na mente. Antes de uma casa ser construída, ela é desenhada em um projeto. Antes de um negócio prosperar, ele é imaginado como uma rede de oportunidades e pessoas. Hill ensinava que esse processo de imaginar com detalhes o que queremos não é fantasia. É um treinamento do cérebro para reconhecer oportunidades e soluções que antes passavam despercebidas. Para começar a usar essa ferramenta de forma prática, é essencial reservar momentos diários para fechar os olhos e ver a vida que deseja criar. Veja com detalhes onde está o que faz quem está ao seu lado. Sinta a emoção de já ter alcançado essa realidade, mesmo que ela ainda não exista fora de você. Isso não é apenas motivação, é disciplina mental. É a forma mais concreta de treinar a mente a se mover na direção certa. A Bíblia mostra que grandes líderes sempre usaram a imaginação alinhada com a fé. Abraão foi chamado para ver uma terra que ainda não possuía. Moisés visualizou um povo livre antes mesmo de ver as correntes caindo. Essa união entre fé e imaginação criadora é o que distingue aqueles que vivem de esperança daqueles que vivem de resultados. Mas a visualização exige mais do que apenas sonhar. Exige disciplina e compromisso. Hill dizia que a mente é como um músculo e precisa ser treinada diariamente. Visualizar não é só fechar os olhos e esperar que as coisas mudem. É decidir agir de forma coerente com a imagem que você mantém dentro de si. Se você visualiza prosperidade, mas age com medo, está sabotando a força criadora. Se visualiza liberdade, mas permanece em hábitos que te prendem, não está honrando a imagem que quer construir. Outro ponto importante é a clareza dessa visualização. Quanto mais detalhes você coloca, mais a mente entende o que precisa buscar. Um objetivo vago gera resultados vagos. Mas quando você define com exatidão o que quer, cria um caminho mais claro para a ação. Visualize não apenas o que quer ter, mas também quem quer ser. Isso fortalece o caráter e faz da prosperidade um reflexo de quem você se torna por dentro. A imaginação criadora também precisa ser protegida das influências negativas. Cuidado com as conversas que te dizem que não é possível, cuidado com as notícias que alimentam medo em vez de esperança. Hill alertava que a mente absorve tudo ao redor. Por isso, se quer criar riqueza, comece protegendo sua mente do que destrói. A fé. Use também a imaginação para resolver problemas que surgem no caminho. Em vez de focar nos obstáculos, veja mentalmente as soluções. Treine a mente a sempre buscar o próximo passo em vez de ficar paralisada no medo. Essa prática transforma desafios em degraus para a prosperidade. Lembre que a visualização não substitui a ação, mas a fortalece. É como o arquiteto que desenha a casa e depois pega as ferramentas para construí-la.
Visualize a vida que quer viver, mas depois levante e trabalhe por ela. Cada passo prático confirma para a mente que aquilo que foi imaginado merece existir. Essa união entre imaginação e fé cria um campo magnético que atrai pessoas, ideias e oportunidades. Não porque seja mágica, mas porque faz de você alguém que sabe o que quer e age com confiança. É essa clareza que faz homens simples se tornarem líderes e transforma sonhos em realizações. Assim como a luz guia o viajante na escuridão, a visualização clareia o caminho do sucesso. Use essa ferramenta todos os dias e verá que a vida não é moldada apenas pelo que acontece, mas por aquilo que você decide imaginar e construir. A sabedoria que guia a vida do homem não nasce do acaso nem da força bruta. Ela surge da união entre disciplina, fé e ação. Foi isso que aprendi ao longo de meus estudos e que vejo refletido na vida de homens como Davi, Moisés e São Francisco de Assis. Esses grandes líderes espirituais mostraram que a verdadeira prosperidade não está apenas em riquezas materiais, mas na capacidade de viver com propósito e coragem. Davi era um homem de fé, mas também de disciplina. Quando ainda era pastor de ovelhas, cuidava de cada animal como se fosse único. Ele não esperava o trono para começar a agir como rei. Ele liderava no pequeno, treinava sua coragem e fortalecia sua mente. Isso me lembra do que sempre digo: a grandeza nasce nos detalhes do cotidiano. Quando você age com integridade nas pequenas coisas, está se preparando para as grandes. Moisés é outro exemplo de como a fé aliada à ação transforma vidas. Ele não apenas acreditou na promessa de libertação, ele enfrentou o faraó, guiou um povo e suportou as críticas que vieram do próprio povo que liderava. Essa força de caráter nasce da convicção de que há algo maior guiando cada passo. Moisés sabia que cada obstáculo era apenas uma oportunidade para ver o poder de Deus se manifestar. Essa confiança é o que fortalece qualquer homem em meio às adversidades. São Francisco de Assis, por sua vez, nos lembra que a verdadeira riqueza está em viver com propósito e simplicidade. Ele abandonou toda a fortuna de sua família para servir aos pobres e ensinar o valor da humildade. Ele não via a prosperidade apenas como acúmulo, mas como um meio de servir e honrar algo maior. Essa é uma lição poderosa para quem deseja prosperar sem perder a essência. Napoleon Hill dizia que todo homem precisa de um propósito definido, mas esse propósito só cria raízes quando está alinhado com valores eternos. Davi, Moisés e São Francisco de Assis nos mostram que a disciplina de viver por um ideal, a coragem de enfrentar desafios e a fé inabalável em um poder maior são a base para qualquer realização duradoura. No dia a dia, essa sabedoria pode ser aplicada de forma simples, mas profunda. Ao acordar, lembre-se que suas escolhas refletem seu propósito. Pergunte-se: o que estou construindo hoje? Estou agindo de acordo com meus valores mais elevados? Essas perguntas são faróis que iluminam cada passo, evitando que a mente se perca em distrações ou medos. Além disso, é essencial cultivar momentos de silêncio para ouvir a voz interior que orienta. Davi passava noites em oração e meditação. Moisés subia ao monte para se conectar com o divino. São Francisco encontrava força no silêncio dos campos e nas orações simples. Essa prática de recolhimento fortalece a mente, trazendo clareza e foco. Outro ponto que une esses grandes líderes é a disposição de agir mesmo quando o caminho não está claro. Davi enfrentou Golias com uma funda e pedras. Moisés caminhou rumo ao Mar Vermelho sem saber como o mar se abriria. São Francisco saiu descalço para pregar a paz quando o mundo só conhecia a guerra. Eles mostraram que a verdadeira confiança é agir mesmo sem ver todos os detalhes, porque sabem que cada passo é guiado por um propósito maior. Hill sempre ensinou que a mente deve ser treinada para ver além das circunstâncias imediatas. Ele dizia que a fé transforma a imaginação em realidade e a disciplina transforma essa realidade em legado. Esses líderes provaram que a disciplina não é peso, mas libertação. Quando você decide viver com foco e propósito, cria uma liberdade interior que nenhuma crise pode roubar. A aplicação prática dessa sabedoria começa no simples.
Organize seu dia com base em prioridades que honrem seus valores. Não desperdice tempo com distrações que não te aproximam do que é essencial. Use a força do silêncio para se alinhar com a voz de Deus e a coragem para enfrentar as incertezas sem perder a paz. Esses homens viveram séculos atrás, mas seus exemplos são eternos. Eles nos lembram que prosperidade verdadeira nasce do equilíbrio entre fé, disciplina e ação. Essa tríade cria uma força interior que atravessa gerações. Cada um deles mostrou que a luz que guia o homem não está fora, mas dentro. Essa luz se fortalece quando você decide viver não apenas para acumular, mas para servir, não apenas para conquistar, mas para honrar o propósito maior que te sustenta. Essa é a essência de toda realização que vale a pena. Essa é a base de toda prosperidade que permanece. Essa é a sabedoria que transforma homens comuns em canais vivos de um poder que nunca falha. O silêncio e a oração são como o ar para quem quer prosperar de verdade. Napoleon Hill sempre disse que a mente humana precisa de disciplina e direção, mas para encontrar essa direção, a mente deve aprender a ouvir e não apenas a falar. É no silêncio que descobrimos a força invisível que nos guia. É na oração matinal que alinhamos o espírito e o propósito antes mesmo que o mundo nos distraia. Quando o salmista escreve: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação", ele não está apenas declarando confiança, ele está lembrando que cada dia começa com uma fonte de força que vai além do entendimento humano. Essa luz nasce do diálogo íntimo com o divino. Hill chamou isso de comunhão com a inteligência infinita. Os profetas chamaram de conversa com Deus. Todos os grandes realizadores que estudei praticaram essa disciplina de recolher-se no início do dia para escutar em silêncio a voz que ilumina o caminho. A oração matinal não é apenas um ato religioso, é um ritual de clareza. Quando você ora logo cedo, está dizendo ao mundo e a si mesmo que escolhe começar o dia com foco e alinhamento. Essa prática cria um escudo mental contra as dúvidas que surgem. A Bíblia mostra que mesmo em meio às maiores guerras e desafios, os líderes de fé reservavam o amanhecer para buscar essa força. Davi orava antes de liderar seu povo. Moisés subia ao monte em silêncio antes de tomar decisões. Neemias encontrava a estratégia para reconstruir Jerusalém nos momentos de oração e jejum. Esses homens sabiam que nenhuma conquista externa tem poder quando a mente e o espírito estão confusos por dentro. Hill ensinou que a oração e o silêncio são fertilizantes para a imaginação criadora. Sem eles, a mente se torna reativa e não criativa. Quando você se cala e se conecta com o divino, surgem ideias que antes pareciam impossíveis. Surge coragem para tomar decisões difíceis e paciência para enfrentar os atrasos. Surge também a humildade para reconhecer que você não precisa ter todas as respostas de imediato. Na prática, a oração matinal pode ser simples. Não precisa de fórmulas prontas. Feche os olhos, respire fundo e coloque diante de Deus seus medos e suas intenções. Agradeça pelo que já tem. Peça clareza para o que precisa fazer. Depois ouça. Não com os ouvidos, mas com o coração. Essa escuta traz insights que muitas vezes são o que falta para destravar seus caminhos. O silêncio que acompanha a oração é igualmente essencial. Ele ensina a mente a não se agarrar à pressa e ao ruído. Hill dizia que o silêncio é o laboratório onde as soluções nascem. Nele, você aprende a separar o que é importante do que apenas ocupa espaço. No mundo barulhento em que vivemos, o homem que pratica o silêncio ganha vantagem porque consegue ouvir a intuição e perceber oportunidades que outros ignoram. Essa prática não serve apenas para momentos de crise. Ela é ainda mais poderosa quando feita nos dias em que tudo parece estar no lugar. É como afiar o machado antes de cortar a árvore. Quando o desafio chega, você já tem a mente afiada e o coração alinhado. Quem quer prosperar financeiramente precisa dessa disciplina ainda mais. A pressa para ganhar dinheiro pode cegar, mas o silêncio te mostra onde estão as verdadeiras oportunidades. A oração te lembra que prosperidade sem propósito é apenas ilusão, e a clareza que nasce dessa prática faz você agir com inteligência em vez de impulsividade. A Bíblia nos ensina que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus,
Buscava o silêncio dos montes antes de falar às multidões. Isso nos mostra que não importa o tamanho do nosso chamado ou dos nossos projetos, todos precisamos de momentos de recolhimento para ouvir a fonte que nos guia. Hill complementa essa verdade ao dizer que as maiores descobertas de um homem acontecem nos momentos em que ele está só com seus pensamentos. A oração e o silêncio matinal são como uma semente que você planta todo dia. No começo pode parecer apenas um hábito pequeno, mas com o tempo essa semente cria raízes tão profundas que nada pode derrubar. Ela se torna a base de toda decisão sábia e de toda vitória que perdura. Essa é a essência da vida que prospera. Começar cada dia na quietude que traz ordem ao caos e força à fraqueza. Porque é nesse espaço sagrado que se encontra a coragem para agir e a sabedoria para escolher o melhor caminho. Essa é a prática que faz da mente um aliado e do coração um guia seguro. A palavra falada é a ferramenta mais poderosa que o homem possui. Ela molda realidades, direciona ações e constrói ou destrói sonhos. Napoleon Hill dizia que tudo começa com um pensamento, mas é a palavra que dá forma ao pensamento e cria pontes para a ação. A Bíblia confirma essa verdade em Provérbios, dizendo: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse princípio não é apenas um conselho espiritual, é uma lei natural que governa toda a criação. Cada palavra que você pronuncia é como uma semente lançada na terra fértil da sua mente. Quando a palavra é de fé e esperança, ela brota em coragem e movimento. Quando a palavra é de medo ou dúvida, ela gera inércia e confusão. O homem que quer prosperar precisa aprender a guardar a boca como quem guarda um tesouro, pois o que sai dela pode abençoar ou amaldiçoar o caminho que está construindo. Hill ensinava que o diálogo interno e externo molda o que vemos lá fora. Ele afirmava que a autossugestão é o processo pelo qual a mente absorve as palavras que você repete todos os dias. Se você começa o dia dizendo "não consigo", "não tenho recursos" ou "não sou capaz", sua mente aceita essa mentira e passa a agir como se fosse verdade. Mas se você declara "estou pronto", "eu mereço prosperar", "Deus guia meus passos", sua mente começa a encontrar caminhos e soluções que estavam ocultos. Os profetas da Bíblia sempre souberam o poder da palavra. Quando Davi enfrentou Golias, ele declarou antes da batalha: "Hoje o Senhor te entregará em minhas mãos." Ele não esperou ver para crer. Ele falou como se a vitória já fosse certa. Essa convicção moldou seu coração e guiou seu braço. Josué liderou um povo inteiro declarando: "Sejam fortes e corajosos." E essa coragem se tornou realidade porque as palavras não eram apenas som, mas ordens para o espírito. Na prática, a força da palavra falada exige atenção e disciplina. Escolha frases que reforcem sua fé e seu propósito. Faça dessas declarações um ritual diário pela manhã. Não precisa ser algo místico, é apenas reconhecer que a mente acredita no que ouve repetidas vezes. Declare em voz alta aquilo que deseja ver manifestado em sua vida. Diga: "Eu sou capaz", mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Diga: "Há provisão em meu caminho", mesmo quando a conta parece vazia. Essas declarações criam uma trilha para o cérebro percorrer. Elas são como mapas que mostram onde você quer chegar. Hill dizia que a mente é um campo de possibilidades e as palavras são as ferramentas que desenham a rota. Cada vez que você fala com convicção, cria uma imagem mais nítida do seu destino. E essa clareza move as engrenagens invisíveis que tornam o impossível impossível. A palavra falada também exige vigilância contra a autossabotagem. Quando você se flagra dizendo algo negativo, corrija imediatamente. Mude a frase para algo construtivo. Isso não é fingimento, é treino. Assim como um atleta repete um movimento até que ele se torne natural, você repete palavras de poder até que se tornem parte da sua natureza. Essa prática também influencia as pessoas ao seu redor. Quando você fala com fé e coragem, inspira confiança nos outros. Sua palavra se torna um abrigo para quem está perdido e uma tocha para quem está no escuro. A prosperidade não é apenas acumular bens, é também espalhar força e direção para aqueles que caminham ao seu lado. E isso começa no que você escolhe dizer,
O poder da palavra falada é tão grande que mesmo o silêncio carrega significado. Há momentos em que a melhor declaração é a quietude. Quando a mente está agitada ou o medo quer gritar, escolha o silêncio como palavra de sabedoria. Esse silêncio fala mais alto do que gritos de desespero. É a calma que mostra que você confia mais no plano divino do que no barulho das circunstâncias. As palavras são sementes e também são pontes. São chaves que abrem portas invisíveis. Quando alinhadas com a fé, elas se tornam decretos que o universo obedece. Essa é a essência de toda a prosperidade que começa dentro e se manifesta fora. Por isso, cuide de cada frase como quem cuida de um jardim. Regue suas palavras com coragem e gratidão. Podem parecer simples, mas elas são a fundação de tudo que você vai construir. Essa é a força que transforma simples sons em realidades que abençoam e enriquecem a vida. A liderança não é apenas o poder de mandar. É o poder de influenciar pelo exemplo e pela luz que vem de dentro. Napoleon Hill dizia que toda liderança verdadeira nasce de um coração que serve e de uma mente que vê além das circunstâncias. Essa é a base de toda prosperidade que não se perde com o tempo. E é também a base de toda colaboração que transforma simples encontros em oportunidades de crescimento. Quando o salmista disse, "O Senhor é a minha luz", ele não estava falando apenas de proteção. Ele estava falando de inspiração. De como a luz que vem de dentro ilumina o caminho e atrai pessoas que compartilham dessa mesma visão. Na prática, isso significa que a confiança em Deus e a clareza de propósito tornam você um ímã para aqueles que buscam direção e força. Líderes como Moisés e Neemias mostraram isso. Eles não precisaram de coroas ou títulos para liderar. Bastava a certeza de que Deus os guiava. Essa confiança silenciosa criava pontes onde antes havia muros. Hill ensinava que a influência não é um talento reservado a poucos. É o reflexo natural de quem vive de acordo com seus valores mais elevados. Quando você age com integridade e clareza, as pessoas percebem. E essa percepção faz nascer alianças que nenhum esforço forçado conseguiria criar. É por isso que líderes verdadeiros não precisam gritar. Suas ações falam mais alto que suas palavras. Na vida financeira, essa influência é ainda mais essencial. O mercado está cheio de quem promete, mas não entrega. Cheio de quem busca lucros sem pensar no propósito. Mas quando você alinha o trabalho com a luz interior, as portas certas começam a se abrir. Não porque você força, mas porque quem vive em alinhamento inspira confiança. E confiança é a moeda mais valiosa em qualquer negócio. Exemplo disso está na história de José. Mesmo como escravo no Egito, ele se destacou porque tudo o que fazia era feito com excelência. Ele não trabalhava apenas para agradar homens. Ele trabalhava para honrar o chamado maior que sentia dentro dele. Essa postura fez com que pessoas certas o notassem e lhe dessem responsabilidades que pareciam impossíveis. A liderança que nasceu dessa luz interior abriu portas que nenhuma rede de contatos poderia forçar. Essa mesma luz é o que cria as melhores oportunidades de colaboração. Hill dizia que as grandes realizações nunca são fruto de um homem só. São sempre o resultado de mentes alinhadas que compartilham um objetivo maior. Mas para atrair essas mentes, você precisa primeiro ser alguém digno de confiança. Precisa viver de acordo com o que acredita mesmo quando ninguém está olhando. Essa coerência é o que faz as pessoas quererem caminhar ao seu lado. Na prática, isso significa que cada decisão importa. Cada palavra dita e cada ação tomada são sinais para quem está ao seu redor. Se você quer construir colaborações duradouras, comece mostrando que sua palavra vale mais do que qualquer contrato. Honre cada compromisso. Ajude sem esperar retorno imediato. Demonstre que seu sucesso não vem de pisar nos outros, mas de caminhar com eles. Os profetas como Isaías e Jeremias ensinaram que a liderança verdadeira começa no serviço. Quando você serve de coração aberto, cria um campo magnético que atrai quem compartilha dessa mesma visão. Isso não significa ser submisso ou fraco. Significa ter a força de quem não precisa provar nada porque sabe que está onde deveria estar. Essa força é o que constrói redes de apoio que resistem a qualquer crise. Hill dizia que um homem que serve aos outros está sempre em vantagem, porque o mundo está cheio de quem quer apenas receber
mas vazio de quem quer doar. Quando você escolhe ser o que dá e não apenas o que pega, cria uma liderança que cresce sem limites. Essa escolha transforma cada relação em um solo fértil, onde novas ideias e novas oportunidades podem nascer. A influência verdadeira não depende de status. Depende de quem você é quando ninguém está olhando. É a soma de pequenos gestos, feitos com grande propósito. É o brilho nos olhos de quem não trabalha apenas por dinheiro, mas por algo maior. Essa luz que nasce do alinhamento entre fé e ação é o que conecta você a pessoas que vão te ajudar a crescer. E o que é mais importante, é o que vai te ajudar a fazer outros crescerem também. Esse é o poder de quem entende que prosperidade não é apenas um destino. É uma jornada que se constrói no dia a dia com escolhas simples, mas profundas. É essa liderança silenciosa, mas poderosa, que faz de você alguém que transforma ambientes e desperta o melhor em quem caminha ao seu lado. Essa é a luz que abre portas que o mundo não consegue fechar. Essa é a força que cria alianças que o tempo não consegue apagar. O poder do testemunho é um dos instrumentos mais fortes que o homem possui para expandir não apenas a própria fé, mas também a influência positiva sobre todos ao redor. Napoleon Hill ensinava que toda vitória espiritual ou material, quando partilhada, serve como combustível para outras mentes criarem confiança e ação. Ele dizia que as palavras que vêm de experiências reais carregam uma energia capaz de acender fogueiras em corações adormecidos. Quando um homem fala de suas vitórias espirituais, ele não está apenas contando histórias. Ele está mostrando que o caminho é possível, que as dificuldades são apenas parte do cenário e não o destino final. Essa força não nasce de teoria, nasce da prática e da coragem de viver segundo princípios sólidos. A Bíblia nos mostra isso de maneira clara. Davi, antes de enfrentar Golias, lembrou ao rei Saul que já havia derrotado leões e ursos quando cuidava das ovelhas. Ele não estava apenas falando de coragem. Ele estava usando seu testemunho para consolidar a autoridade diante de quem duvidava. Essa lembrança de vitórias passadas não era vaidade. Era a prova viva de que a fé e a ação correta produzem resultados. Neemias também usou o poder do testemunho para liderar a reconstrução de Jerusalém. Ele não começou seu discurso dizendo o que iria fazer. Ele falou primeiro do que Deus já havia feito. Ele contou como o rei persa lhe deu permissão e recursos. Essa narrativa criava um ambiente de confiança. Mostrava que aquilo que era impossível para muitos já estava se tornando realidade. O testemunho dele virou um ponto de partida para a esperança do povo. Na prática, isso significa que cada vitória que você vive, seja ela grande ou pequena, é uma ferramenta poderosa. Quando você conta como superou um desafio financeiro com fé e estratégia, está mostrando o mapa para quem ainda está no meio do deserto. Hill dizia que as pessoas são inspiradas não por teorias complexas, mas por exemplos que brilham como faróis em noites escuras. Mas o testemunho também fortalece quem fala. Ele faz o homem lembrar de onde veio, das batalhas que venceu e das lições que ficaram. Esse ato de contar sua história cria raízes mais profundas no espírito. Ele consolida a confiança que não se abala diante de novas dificuldades. É como quem revisita a fundação de um prédio e se lembra que a base é firme, pronta para suportar novos andares. Porém, o testemunho precisa ser honesto e alinhado com princípios elevados. Não se trata de vanglória. Hill alertava que a vaidade destrói a força de qualquer palavra. Por isso, o testemunho deve ser sempre uma ponte para inspirar e nunca um trono para se exaltar. É nesse equilíbrio que ele ganha autoridade real. Num contexto financeiro, usar as próprias vitórias como testemunho cria autoridade prática. Um homem que fala de como venceu as dívidas com disciplina e paciência não está apenas dando conselhos. Ele está mostrando que disciplina e paciência funcionam. Ele está dizendo ao outro: eu fiz, você também pode fazer. E essa frase simples move mais do que 1000 promessas vazias. A força desse testemunho também cria alianças. Quem ouve se sente parte de algo maior. E quem fala percebe que sua história pode ser a centelha que faltava na vida de alguém. Esse é o ciclo virtuoso da prosperidade. Compartilhar para multiplicar.
Hill sempre disse que a riqueza real está em fazer outros prosperarem junto com você. A prática dessa verdade exige atenção. Nem todo testemunho precisa de palco ou microfone. Muitas vezes é no café da manhã com um amigo, em uma conversa, no trabalho, que você compartilha a vitória que alimenta outra mente. É nesses momentos simples que a luz do testemunho se acende e se espalha. Esse poder de inspirar não depende de título ou cargo. Depende da verdade que você carrega. É o brilho nos olhos de quem sabe que cada vitória foi fruto de fé e persistência. É a firmeza na voz de quem fala porque viveu e não porque ouviu dizer. Esse é o testemunho que constrói pontes e, não muros, que abre portas onde outros só veem barreiras. Essa é a base de toda liderança que perdura. Não a liderança que controla, mas a que guia. Não a que se impõe, mas a que inspira. E esse poder está disponível para qualquer homem que decida usar suas vitórias como sementes para abençoar outros. Porque no fim das contas, prosperidade não é apenas o que se acumula, mas o que se compartilha. E cada testemunho é a prova viva de que a fé, quando aliada à ação, cria legados que o tempo não consegue apagar. A gratidão é mais do que um sentimento. É um estado mental que transforma a vida de quem a cultiva. Napoleon Hill sempre afirmou que a mente grata abre portas que permanecem fechadas para quem vive apenas na reclamação. Ele dizia que a gratidão cria um campo magnético que atrai tudo o que o homem deseja quando está em harmonia com seus princípios e valores mais elevados. A Bíblia confirma essa verdade em muitos momentos. Um deles está nas palavras do salmista: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Isso nos ensina que a gratidão não é apenas uma palavra bonita, mas a chave que abre as portas do favor divino. Ela nos conecta ao fluxo de abundância que Deus já preparou, mas que só alcançamos quando nosso coração está disposto a reconhecer as pequenas e grandes bênçãos que já existem. Hill ensinava que o homem que não agradece pelo que tem, fecha a porta para o que ainda está por vir. Ele insistia que a riqueza verdadeira nasce primeiro em uma mente que sabe reconhecer as vitórias que já existem, ainda que pareçam pequenas aos olhos do mundo. Essa é uma lição poderosa para quem busca prosperar sem perder a essência. A prática da gratidão é simples, mas exige disciplina. Ela começa ao acordar com um coração que diz: obrigado por mais um dia de vida. Mesmo quando o dia traz desafios, essa atitude faz toda a diferença. Hill falava que cada pensamento de gratidão cria uma vibração positiva que afasta o medo e fortalece a coragem. Isso não é teoria, é ciência prática da mente. A gratidão reorganiza os pensamentos e traz clareza onde antes havia confusão. Na vida financeira, essa postura faz toda a diferença. Um homem que vive reclamando fecha a mente para as oportunidades que surgem. Ele vê problemas onde poderia ver soluções. Ele se torna cego para as portas que se abrem porque está ocupado demais contando o que falta. Por outro lado, o homem que agradece mesmo antes de ver o resultado já está vivendo na frequência da vitória. Ele age com confiança porque sabe que tudo o que faz com gratidão volta multiplicado. Neemias mostrou isso quando reconstruiu os muros de Jerusalém. Antes de qualquer tijolo ser colocado, ele já agradecia pela visão que Deus havia colocado em seu coração. Essa gratidão antecipada não era apenas emoção. Era uma escolha consciente de alinhar o coração com a provisão divina. E essa escolha trouxe força e motivação para enfrentar cada dificuldade do caminho. Hill também lembrava que a gratidão não pode ser apenas por palavras. Ela precisa ser um princípio que guia as ações. Significa honrar o trabalho que você tem hoje mesmo que ele ainda não seja o ideal. Significa cuidar das pequenas tarefas como se fossem grandes, porque sabe que cada passo dado com gratidão constrói o caminho para algo maior. Essa prática muda não apenas sua relação com o dinheiro, mas também com as pessoas. Quem vive na gratidão inspira confiança. As pessoas se sentem seguras perto de quem sabe agradecer, porque reconhecem que esse homem tem uma base sólida. Ele não se deixa levar pelo orgulho, nem pela vaidade. Ele sabe que tudo é provisão, e nada é garantido sem trabalho e humildade. A gratidão também é o remédio mais eficaz contra a inveja e a comparação. Hill dizia que o homem que vive comparando sua vida com a de outros perde a própria direção.
mas o homem que agradece foca no seu caminho e não no caminho alheio. Essa postura cria liberdade e tira o peso que a comparação impõe sobre o coração. Na prática, exercitar a gratidão pode começar com um caderno. Escreva 3 coisas pelas quais é grato todos os dias. Não importa se são grandes ou pequenas. Essa prática simples fortalece a mente e treina os olhos para ver oportunidades, onde antes só havia obstáculos. Outra prática poderosa é verbalizar essa gratidão. Fale em voz alta. Diga obrigado pela oportunidade de aprender, mesmo em meio aos desafios. Isso cria um ritmo interior que ressoa na mente e fortalece a confiança. A gratidão também transforma as relações. Quando você reconhece o esforço de quem está ao seu lado, cria vínculos mais fortes. Quando elogia o trabalho de um colega ou agradece a ajuda de alguém, você está plantando sementes que florescem em colaboração e harmonia. Essa é a prosperidade que não depende só de dinheiro, mas da qualidade dos laços que você constrói. Essa postura não significa ignorar as dificuldades. Significa escolher onde colocar o foco. Hill dizia que a mente é como um jardim e a gratidão é a água que faz florescer tudo que vale a pena. Sem ela, a terra seca e nada nasce. Mas com ela, até as sementes mais simples crescem e produzem frutos que alimentam muito mais do que a fome imediata. Alimentam a esperança e a coragem para continuar plantando. Essa é a essência da gratidão como força criadora. Ela não é passiva. Ela não espera para agradecer depois que tudo dá certo. Ela age antes. Ela planta antes. Porque sabe que quem vive em gratidão está sempre em movimento. Sempre crescendo. Sempre preparado para receber o que Deus já separou. Essa é a raiz da abundância que não se perde com o tempo. A raiz que faz da gratidão o maior imã de oportunidades que o homem pode conhecer. O poder da confiança inabalável é uma força que transforma desafios em oportunidades e medos em ação. Napoleon Hill sempre ensinou que a mente que cultiva confiança abre caminhos onde antes havia apenas paredes. Ele dizia que o medo é o inimigo invisível que se instala quando você permite que as dúvidas dominem seus pensamentos. Mas a confiança é a lâmpada que ilumina os passos, mesmo em meio à escuridão. Na Bíblia, encontramos essa lição no Salmo que diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?" Essa não é apenas uma frase para ser decorada. É um convite para viver com coragem e clareza. É um lembrete de que a força que te guia vem de algo maior do que as circunstâncias do momento. A confiança inabalável não é arrogância. Ela nasce do conhecimento profundo de que há uma força maior guiando cada passo. Hill ensinava que o medo paralisa o raciocínio. Ele nos faz ver problemas onde há soluções e nos faz desistir quando a vitória está a um passo de distância. Por isso, cultivar a confiança não é um luxo. É uma necessidade para qualquer homem que quer prosperar e viver com propósito. Essa confiança é construída no dia a dia. Ela começa quando você escolhe acreditar que cada dificuldade carrega dentro de si uma semente de crescimento. Hill dizia que todo fracasso aparente traz consigo a semente de um benefício maior. Mas essa semente só germina quando você decide agir com fé em vez de recuar diante do medo. Os profetas como Moisés mostraram que essa confiança não vem de ter todas as respostas. Moisés foi chamado para liderar um povo inteiro e sua primeira reação foi medo. Mas ele confiou na voz que o chamava e deu o primeiro passo. Essa é a essência da confiança inabalável. Agir mesmo quando o caminho não está completamente claro. Confiar não significa ignorar o medo. Significa decidir que o medo não vai guiar suas escolhas. Na prática, essa confiança se manifesta em ações simples mas poderosas. Comece seu dia lembrando que o medo é apenas um estado mental e pode ser substituído pela fé. Quando surgir um desafio financeiro, por exemplo, olhe para ele como uma oportunidade de aprender e crescer. Ao invés de dizer, não posso, diga, vou encontrar uma maneira. Essa mudança na linguagem já é o primeiro passo para libertar a mente das correntes da dúvida. Hill também ensinava que a confiança é alimentada pela ação. Ele dizia que pensamentos sem ação são como sementes lançadas em solo duro.
só germinam quando você coloca a mão na terra e trabalha. Então comece pequeno, mas comece. Tome uma decisão prática que te aproxime do que deseja. Essa ação vai alimentar a chama da confiança e enfraquecer a voz do medo. Na vida financeira, isso é essencial. O medo faz o homem hesitar e perder oportunidades que nunca voltam, mas a confiança o faz enxergar além do que está diante dos olhos. Ela o faz ver possibilidades onde outros só veem riscos. Essa visão é o que diferencia o que constrói riqueza do que apenas sobrevive. O desapego ao medo é o que liberta a criatividade e a coragem para inovar. Grandes realizadores como Henry Ford e Thomas Edison não se deixaram deter pelo medo de errar. Eles entendiam que cada erro era apenas um degrau para o acerto. Hill afirmava que a persistência nasce do desapego ao medo. Porque quando você não tem medo de falhar, está livre para tentar e tentar até conseguir. Mas confiança não significa imprudência. Significa agir com a convicção de que a vida está sempre pronta a recompensar quem persevera. Essa convicção nasce de alinhar mente e coração com princípios que são maiores do que o ego. A confiança inabalável não é sobre ter sempre razão. É sobre ter sempre a coragem de continuar. Os profetas ensinaram que quem confia em Deus nunca caminha sozinho. Essa certeza é o escudo contra as vozes que dizem que não vai dar certo. Hill chamava isso de consciência de propósito. É a confiança que não depende das circunstâncias, mas da clareza do porquê você faz o que faz. Essa confiança cria harmonia em todas as áreas da vida. Ela elimina a pressa e a ansiedade, porque sabe que tudo vem no tempo certo. Ela afasta a inveja porque entende que cada um tem o seu caminho e o seu ritmo. Ela traz paz porque não precisa provar nada a ninguém. Ela só precisa viver de acordo com o que acredita. Essa é a base de toda prosperidade que permanece. Porque o medo pode te dar atalhos, mas a confiança te dá raízes. E raízes profundas não são arrancadas pelas tempestades. Essa é a força que faz o homem levantar uma e outra vez até que a vitória seja não apenas possível, mas inevitável. A prosperidade verdadeira não existe para ser apenas exibida ou acumulada. Ela existe para servir como ponte entre o que você recebe e o que você oferece ao mundo. Napoleon Hill ensinava que a riqueza que dura é aquela que nasce do propósito e serve ao bem maior. Ele dizia que todo homem rico que esquece isso acaba prisioneiro do seu próprio ouro, mas o homem que entende que prosperidade é responsabilidade encontra liberdade para crescer e inspirar. Essa visão está alinhada ao que os profetas e líderes espirituais sempre ensinaram. O salmista escreveu: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?" Essa confiança não era apenas para vencer batalhas externas. Era para lembrar que toda conquista carrega um chamado sagrado, um chamado para usar o que recebemos não para inflar o ego, mas para iluminar caminhos e alimentar outros. Hill falava que o homem que prospera apenas para si mesmo cava a própria ruína, mas aquele que vê a prosperidade como ferramenta para servir, cria um legado que o tempo não consegue apagar. Ele nos convidava a ver cada conquista como parte de algo maior que nós mesmos. Essa consciência transforma cada moeda em semente e cada vitória em oportunidade de fazer o bem. Na prática, isso significa que prosperidade não é só ter dinheiro no banco. É ter clareza de como usar cada recurso para expandir possibilidades. É pagar suas dívidas com gratidão e oferecer seu trabalho como serviço ao próximo. É lembrar que cada talento que você tem é um dom para ser multiplicado não apenas para você, mas para todos que tocam sua vida. Neemias entendeu isso quando reconstruiu Jerusalém. Ele não queria apenas muros de pedra. Ele queria restaurar a dignidade e a esperança de um povo. Seu legado não foi o muro, foi o espírito de coragem e serviço que ele plantou em cada pedra. Esse é o poder de quem vive como canal do divino. Ele não busca apenas resultados, ele busca deixar um caminho mais claro para quem vem depois. Na vida financeira, essa mentalidade muda tudo. Hill dizia que a mente que vê o dinheiro como servo e não como senhor é a mente que cria riquezas que duram. Quando você trabalha, não apenas para ganhar, mas para servir,
você descobre oportunidades que o homem egoísta jamais verá. Porque Deus honra quem usa seus dons para abençoar, e não apenas para se exibir. Essa prática se manifesta em escolhas simples. É recusar atalhos, desonestos mesmo que pareçam mais rápidos. É escolher negócios que respeitam a dignidade das pessoas. É tratar cada cliente como parceiro e não como cifra. Hill insistia que a prosperidade duradoura nasce do respeito por princípios eternos e não de esperteza temporária. Essa mentalidade de serviço cria harmonia em todas as áreas. Ela elimina a ansiedade que destrói a alegria. Ela afasta a comparação, que gera inveja. Ela transforma cada resultado em degrau para um propósito maior. Porque quem sabe para que está construindo, não se perde quando surgem obstáculos. Os profetas como Daniel mostraram que a verdadeira grandeza nasce da coragem de servir ao bem maior. Daniel podia ter se acomodado em Babilônia, mas escolheu honrar a Deus com sua vida e suas decisões. Essa integridade foi a raiz da prosperidade que ele experimentou mesmo em terra estrangeira. Hill concordava que quem vive com integridade e propósito sempre encontrará um caminho mesmo nos lugares mais improváveis. A prosperidade que nasce dessa consciência cria legado. Ela não termina quando você fecha os olhos. Ela floresce na memória de quem ajudou. Cresce no espírito de quem você inspirou. Essa é a herança dos que vivem como canal do divino. Não são apenas cifras ou prédios altos. São vidas transformadas pela luz que você carregou e compartilhou. Essa luz é a verdadeira medida de sucesso, porque o dinheiro pode ser perdido, mas a dignidade que nasce de servir jamais desaparece. Essa é a riqueza que atravessa gerações. É o testemunho silencioso de quem entendeu que prosperidade não é destino, é jornada. E toda jornada guiada por propósito se torna um farol para quem ainda está no escuro. Essa é a essência da prosperidade com propósito. Não é sobre o que você consegue acumular. É sobre o que você tem coragem de oferecer. É sobre a fé que você planta nos outros e o caminho que você deixa para quem vem depois. Esse é o legado de quem escolhe viver como canal da luz divina. Um legado que nenhuma crise pode roubar e que nenhum tempo pode apagar.